Imagine um mundo onde criaturas colossais dominavam as florestas, os céus e os oceanos. Um planeta vibrante, selvagem, ancestral, e então, em uma fração de segundo cósmico, tudo desaparece. Há cerca de 66 milhões de anos, o céu caiu, literalmente. Uma rocha vinda do espaço com quilômetros de largura atravessou a atmosfera da Terra numa velocidade tão absurda que, em instantes, libertou mais energia do que todas as armas nucleares da humanidade. O que aconteceu a seguir não foi apenas o fim dos dinossauros, foi o colapso de um mundo inteiro. Um verdadeiro apocalipse natural. Mas essa história não é só sobre destruição. Ela também fala de sobrevivência, de renascimento e, de certo modo, fala até sobre nós. E antes da gente mergulhar nesse passado distante, mas que moldou diretamente o nosso presente, se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo vídeos como esse, cheios de curiosidade, ciência e emoção. No vídeo de hoje, você vai conhecer 15 curiosidades impressionantes, assustadoras e surpreendentes sobre o impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros. Mas prepare-se, isso não é uma simples aula de ciências. É uma jornada profunda até um dos dias mais sombrios e ao mesmo tempo mais decisivos da história do planeta Terra. Número 1. A força de 10 bilhões de bombas atômicas. O som do fim do mundo. Imagine um brilho no céu que rivaliza com o Sol. Um clarão que não anuncia vida, mas morte. A energia liberada pelo impacto do asteroide é estimada em mais de 100 trilhões de toneladas de TNT, o equivalente a mais de 10 bilhões de bombas nucleares de Hiroshima explodindo ao mesmo tempo. Essa força foi suficiente para vaporizar instantaneamente tudo em um raio de centenas de quilômetros, derreter o solo e lançar bilhões de toneladas de rochas incandescentes de volta à atmosfera. A Terra tremeu, o céu pegou fogo e, em minutos, continentes inteiros sentiram as consequências de uma explosão que ecoou através dos séculos. Número 2. Um corpo pequeno de 15 quilômetros, capaz de destruir um planeta. O asteroide tinha algo entre 10 e 15 quilômetros de diâmetro. Para comparação, isso é mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo em linha reta. Parece pouco, né? Mas ele chegou à Terra a mais de 70 mil quilômetros por hora, 20 vezes mais rápido que uma bala de fuzil. Com esse impacto, a energia liberada foi tanta que, por alguns segundos, o ponto de colisão teve temperaturas mais quentes que a superfície do Sol. A crosta terrestre se abriu como se fosse papel. Era como se o planeta tivesse sido atingido por uma bala cósmica, disparada por uma arma invisível do universo. Número 3. O local do impacto. Cratera de Chicxulub, o marco zero do apocalipse. Hoje, essa cratera está parcialmente enterrada, sob a península de Yucatán, no México. O que parece apenas uma bela região costeira e turística, na verdade, esconde uma cicatriz colossal deixada pelo maior desastre natural dos últimos 500 milhões de anos. Com cerca de 180 quilômetros de diâmetro e 20 quilômetros de profundidade, a cratera de Chicxulub é mais do que uma marca geológica. Ela é uma cápsula do tempo. Estudos com perfuração revelaram rochas deformadas, vidros derretidos e uma assinatura química única. Irídio, um metal comum em asteroides, mas raro na Terra. Chicxulub é a prova física do momento em que a vida na Terra quase foi apagada. Número 4. O planeta pegou fogo, literalmente. Logo após o impacto, trilhões de partículas de rocha derretida foram lançadas de volta à atmosfera. Ao reentrarem, se aqueceram ao ponto de transformar o céu num forno global. Essa chuva de fogo aqueceu a atmosfera de forma tão intensa que vegetações ao redor do mundo começaram a pegar fogo espontaneamente. Imagine o cenário. Em menos de 24 horas, incêndios florestais cobriam continentes inteiros. A fumaça escureceu o céu. O oxigênio era consumido rapidamente. O planeta virou um inferno ardente, uma visão bíblica de destruição total. Número 5. O inverno do impacto. E os meses sem sol. Após os incêndios veio a escuridão. A poeira fina e os gases lançados na estratosfera formaram uma camada densa que bloqueou a entrada da luz solar por meses, talvez até anos. Sem luz, o mundo mergulhou num frio intenso, mas não era só um frio físico, era um frio na alma do planeta. A Terra se calou, sem luz, sem calor, sem energia. Dias se transformaram em noites eternas. Era como se o planeta tivesse entrado em luto. Número 6. Congelamento global. A Terra adormecida. Em algumas regiões, a queda foi de mais de 20 graus em poucas semanas. O calor do planeta não conseguia escapar para o espaço, mas também não era renovado pela luz do Sol. O equilíbrio climático se rompeu. Florestas tropicais viraram desertos gelados. Oceanos começaram a congelar em suas camadas superficiais. Espécies adaptadas ao calor morreram primeiro. A biodiversidade enfrentava não só a escuridão, mas agora também o frio da extinção. Número 7. O colapso da fotossíntese. O coração da vida parou. Com a luz do sol bloqueada, as plantas pararam de fazer fotossíntese. Isso significava que elas não conseguiam mais transformar a luz em energia. Sem energia, elas morriam. E com as plantas morrendo, os herbívoros foram os primeiros a cair. A cadeia alimentar colapsou do chão para cima. A base desmoronou.
Até os micro-organismos marinhos, responsáveis por mais da metade do oxigênio que respiramos hoje, desapareceram em massa. Era como se o motor biológico da Terra tivesse parado. Número 8. 75% da vida na Terra desapareceu. E rápido, essa foi uma das maiores extinções em massa da história. 3 em cada 4 espécies do planeta desapareceram. Dinossauros, répteis marinhos, insetos, plantas. Uma diversidade construída ao longo de 3 bilhões de anos, apagada em um estalar de dedos cósmico. Mas o mais assustador é a velocidade. Algumas estimativas indicam que muitas dessas extinções ocorreram em questão de semanas ou meses. A vida na Terra não teve tempo de se adaptar. Foi um golpe súbito, cruel, definitivo. Número 9. Os pássaros. Os últimos dinossauros vivos. Mas nem todos os dinossauros morreram. Um pequeno grupo sobreviveu. Eles eram leves, tinham penas, bicos e eventualmente evoluíram para o que conhecemos hoje como aves. Sim, as galinhas, os pombos, os canários, todos descendem diretamente dos dinossauros. Os terópodes, como o Velociraptor, são seus ancestrais diretos. Eles sobreviveram porque eram pequenos, podiam voar, tinham metabolismos mais rápidos e, talvez o mais importante, conseguiram se adaptar. Eles são o eco vivo de um mundo perdido. Número 10. Tsunamis de mais de 1 km de altura atravessaram oceanos inteiros. Quando o asteroide colidiu com a Terra, ele atingiu uma região costeira e boa parte do impacto ocorreu em águas rasas. Mas rasas aqui não significa pequenas. A força foi tão absurda que a massa deslocada levantou tsunamis com mais de 1,5 km de altura, maiores que qualquer prédio já construído pela humanidade. Essas ondas cruzaram oceanos inteiros, atingindo continentes distantes em poucas horas, destruindo toda forma de vida costeira. Os sedimentos encontrados em locais como o Texas, no interior dos Estados Unidos, mostram sinais de que as águas do mar invadiram centenas de quilômetros para dentro do continente. Era como se os oceanos tivessem se revoltado, cobrindo a Terra com fúria. E mais assustador, não foi um único tsunami. Foram ondas secundárias, rebotes e redemoinhos massivos que duraram dias. A costa do planeta nunca mais foi a mesma. Número 11. A cadeia alimentar que sustentava a vida se quebrou. A morte das plantas foi só o início. Elas eram a base de tudo, literalmente o primeiro degrau da escada da vida. Sem elas, os herbívoros começaram a desaparecer em massa. Grandes dinossauros como o Tricerátopo e o Hadrossauro tombaram aos milhares. Seus corpos em decomposição se acumulavam em regiões antes exuberantes e sem herbívoros. Os carnívoros vieram logo atrás. Tiranossauros famintos, enfraquecidos, lutando não por território, mas por migalhas de sobrevivência. E essa fome desceu até os pequenos, até os insetos, até os micro-organismos. O planeta havia se tornado um tabuleiro quebrado, um sistema complexo e interconectado, onde cada peça que caía levava outras consigo. É assim que um planeta morre, não com um único grito, mas com milhões de silêncios que vão se acumulando. Número 12. A chuva ácida transformou oceanos em veneno. Além da poeira e das cinzas, uma grande quantidade de enxofre foi liberada na atmosfera após o impacto. Esse enxofre, ao se misturar com a água da atmosfera, gerou uma reação química conhecida por nós hoje como chuva ácida. E foi exatamente isso que caiu do céu, chuvas ácidas globais, que envenenaram solos e oceanos. As águas, que sempre foram o berço da vida, tornaram-se armadilhas letais. Os corais, os moluscos, os pequenos crustáceos, todos começaram a morrer rapidamente. E mais uma vez, a base da cadeia alimentar marinha colapsou. Além disso, o pH da água oceânica despencou. Muitos organismos não conseguiam mais formar suas conchas ou respirar. O oceano deixou de ser um santuário e virou um cemitério. Número 13. A extinção foi rápida, brutal e inesperada. Quando falamos em extinção, muita gente imagina algo que leva milhões de anos. Mas não neste caso. A extinção que matou os dinossauros foi imediata em termos geológicos. Alguns cientistas estimam que a maior parte das espécies desapareceu em menos de um ano. Fósseis encontrados ao redor do mundo mostram uma transição abrupta, uma camada rica em vida, cheia de fósseis diversos. E logo acima, uma faixa escura quase estéril. Essa camada é chamada de limite KPG e é como uma linha traçada no tempo que separa dois mundos, o mundo dos dinossauros e o mundo que veio depois. E o mais assustador, esse evento foi imprevisível. Se você fosse um ser vivo naquele tempo, não teria nenhuma chance. Nenhum lugar era seguro, nenhum ecossistema foi poupado. Número 14. A pista deixada no chão. O metal que não pertence à Terra. Como sabemos tudo isso? Como sabemos que foi um asteroide, e não apenas vulcões ou mudanças climáticas naturais? A resposta está numa fina camada de rocha encontrada em quase todos os continentes. Essa camada contém irídio, um metal extremamente raro na crosta terrestre, mas comum em asteroides e meteoritos. Quando os cientistas encontraram essa camada, em 1980, ela unificou as teorias. Era como encontrar um DNA deixado pelo culpado no local do crime. E não é só o irídio. Essa camada contém microesferas de vidro formadas pelo calor do impacto, partículas de quartzo chocado e vestígios de fuligem global.
Tudo apontava para o mesmo evento, um impacto extraterrestre, num local específico, num momento exato. É a assinatura de um desastre cósmico. Número 15. O fim dos dinossauros. Foi o começo de nós. Essa é talvez a curiosidade mais poética de todas, porque no vazio deixado pelos gigantes, novas formas de vida encontraram espaço para crescer. Os mamíferos, até então pequenos, noturnos e escondidos, começaram a se espalhar. Sem predadores gigantes, eles ocuparam florestas, planícies, rios e montanhas. Durante os próximos milhões de anos, eles evoluiriam, e entre eles surgiriam os primatas. E desses primatas surgiriam nós. Sim, se o asteroide não tivesse atingido a Terra, os dinossauros poderiam ainda estar aqui. E nós talvez nunca tivéssemos existido. Em um ato de destruição total, nasceu a semente do que viria a ser a humanidade. A história da Terra é escrita em fogo, em gelo, em pedra e em silêncio. O asteroide que matou os dinossauros foi mais do que um fim. Ele foi um ponto de virada, uma chance para algo novo nascer. Hoje, olhamos para o céu com admiração, mas também com respeito. Porque sabemos que o universo, mesmo em seu silêncio, é capaz de mudar tudo. Que às vezes, o fim de uma era é o começo de outra. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então, se ainda não fez isso, deixa o like, compartilha com alguém que ama ciência e curiosidades e se inscreve no canal. Porque aqui, a gente transforma fatos em sentimentos e conhecimento em emoção. Fiquem com Deus e até a próxima!